Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia como terapeuta. Que tipo de ferramentas a gente utiliza como terapeuta radiestesia, como terapeuta holístico, né? No nosso dia a dia. Tem algumas coisas, caneta, uma caneta normal, no caso eu prefiro essa aqui, que ela é de tinteiro, ela é especial. Por quê? Porque ela tem um contraste muito bom. O contraste que ela tem permite um contraste, né, na folha que a gente usa, que esse aqui é outro elemento, testemunho lexical. No testemunho lexical nada mais é que um papel branco, né, limpo, e onde a gente escreve o nome da pessoa e data de nascimento. Esse recurso é utilizado quando a gente não tem acesso a uma foto, por exemplo, do consulante, né? Uma foto, às vezes um pouco de fio de cabelo também. Isso é importante porque, de certa forma, a gente precisa se conectar com a energia da pessoa, do consulente, né, que será tratado no caso, ou que contrata a gente para fazer algum tipo de tratamento de saúde, energético, chakras, aura, né? Então, esses são os materiais. Tem mais, a gente trabalha também com um pêndulo. Esse pêndulo ele atua como uma espécie de antena, né? Não existe nada religioso, nada mágico por trás disso. Na verdade, ao longo dos meus vídeos eu vou compartilhar com vocês, é muito mais científico do que parece, né? Do que se acha. Porque é tudo abordado principalmente na visão da física quântica, né? Energia quântica, física quântica, mas todos nós temos campo energético, campo magnético, e o pêndulo ele não é influenciado por nós, mas ele é direcionado, né? Entende-se assim, em um grande resumo, que existe uma energia cósmica, uma energia universal que rege todas as coisas, né? E essa energia ela está presente. E as informações, né? Minhas, suas, de todo mundo, de doenças, eventos, ações, tudo fica impregnado, né? Como se fosse uma nuvem, né? Nos termos de hoje da tecnologia, como se fosse uma nuvem. E aí a gente emite os pedidos, vamos dizer assim, que são captados e volta para a gente e se traduz através do pêndulo. E o pêndulo marca o quê? Marca algumas coisas. Aqui eu tenho algumas ferramentas que a gente utiliza. Por exemplo, o relógio radiestésico. Nada mais é do que números, né? Horas, meses, percentual, cores, os chakras também. Por quê? Porque quando a gente está com o pêndulo, pesquisando sobre a saúde da pessoa, a situação da pessoa, que ela procurou a gente por uma situação específica, a gente vai, né, procurando entender mais, né? Estou com dor no joelho. Mas muitas das vezes, uma dor no joelho, ela pode ser proveniente, sim, de um problema físico, né? Um desgaste na cartilagem, N situações, né? Inclusive, procure um médico, né? Procure um médico porque a radiestesia em si, ela não cura, ela não faz milagre. Isso aqui não é milagre, né? São tratamentos complementares, né? Tipo a acupuntura, o reiki, né? Aborda a situação desde um ponto energético, no caso. Tem a parte da saúde, né? Tradicional, e que a gente sempre aconselha que a pessoa procure isso primeiro, né? Procure o SUS, procure o médico. Mas caso
queira, né, um tratamento opcional para diminuir um pouco a dor, às vezes que remédio não faz tanto efeito, a gente sim faz um tratamento, um acompanhamento paralelo no caso, né? O tratamento não é alternativo, porque alternativo seria você trocar uma coisa pela outra, e não é o que a gente aconselha. O que a gente aconselha é um tratamento assim, que acompanha, né? Acompanha um, vai acompanhando o outro, e é um auxiliar, no caso. Não é um tratamento principal, é auxiliar, né? Às vezes uma pessoa, tô com dor de cabeça crônica. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço algumas pessoas. Dor de cabeça crônica, o que que é? Já fui no médico, neurologista, e eles me passaram remédio, mas eu não tenho sentido diferença. Aí, se você quer tentar uma coisa diferente, né, vem para a radiestesia, que a gente procura, né, as causas sobre uma ótica, né, uma visão energética, né, uma visão mais do lado do reiki, do lado da acupuntura, né, que a acupuntura também ela visa atuar sobre os pontos energéticos do corpo nosso, que acaba influenciando na mente também, porque muitas vezes, principalmente em questão de doenças psicossomáticas, que muitas vezes é a mente, né? Fisicamente a gente não tem nada, sabe? A gente não tem um problema, mas mentalmente a gente tem, né? Energeticamente a gente tem. E o corpo fala. Às vezes ele se manifesta através de uma doença, né? De uma dor de cabeça, de uma dor de joelho, mas algumas vezes, algumas situações, isso aí é puramente energético. E tem muita gente que não sabe. E tá tudo bem, porque não é normal, não, assim, nós não somos ensinados, principalmente no Oriente, né? No Ocidente, perdão, nós não somos ensinados sobre esse tipo de tratamento, sobre essa cultura. Isso aqui é muito mais do Oriente, né? Japoneses, chineses, eles têm essa cultura muito forte voltada para a parte energética, no caso. Até os próprios índios também, né? Tribos diferentes. Enfim, essa aqui é uma das ferramentas que a gente tem. Folha de papel normal. Esses aqui eu consegui plastificar, eu tive tempo de fazer, mas faltam algumas ainda. Isso é para quê? Por exemplo, análise de aura. A aura ela é composta de diferentes cores. Cada cor é uma frequência que fala alguma coisa, né? Que diz alguma coisa. Gente, eu tô falando assim em termos simples, né? Para que quem nunca teve contato, né? Tem um entendimento fácil também, né? Então, questionamentos técnicos, eu não vou falar aqui no canal, né? Nunca vou abordar coisas muito técnicas, no caso, porque não é a ideia de, tipo, formar alguém em radiestesia, né? É compartilhar o dia a dia, né? Os tratamentos, as ferramentas, para quem fica curioso como é que funciona. Mas assim, é mais pra gente compartilhar. Eu vou precisar muito dos comentários de vocês, o que vocês querem ver, onde que vocês querem melhorar. Tem situações que a gente precisa melhorar, percebe já que precisa melhorar. Outras vezes é as pessoas que falam pra gente, então a gente tem que estar de mente aberta. Toda evolução, o conhecimento não entra no corpo cheio, sabe? Ele sempre tem que estar um pouquinho para baixo, porque aí a gente está aberto sim à aprendizagem e à evolução em si, né? Então essa aqui é outra ferramenta. Esse aqui também, size de Schuster, isso aqui a gente chama de relógio radiestésico ou biômetros no caso, né? E aquele lá é um biômetro que é o relógio radiestésico, mas esse aqui também é um biômetro de size de Schuster. Depois eu vou falando mais adiante, né, cada um.
para que serve, como que é utilizada e que às vezes isso pode trazer para gente, né? Não só para mim, para todo mundo, em questão de evolução, em questão de como que uso no dia a dia, como que isso, enfim, né? Escala de Bovie também, papel simples. Por que papel simples? Porque a gente precisa, quando tem o pêndulo, ele fica solto, né? A gente precisa ter marcar, né, algumas coisas. A tal da resposta, ela vem com ele balançando. E como a gente não tem nada aqui, né, a gente precisa de alguma marcação, né? Então eu já falei do pêndulo, já falei da caneta, do testemunho. Aqui no caso, isso aqui da minha formação é um índice de doenças, vamos dizer assim, doenças não, é um índice de aparelho radiônico. Aqui constam várias situações, né? Por exemplo, amargura, amor não correspondido, ansiedade. Vocês podem ver que tudo isso tem números. Esses números servem para quê? Às vezes o consulente, né, vai procurar a gente por diversas situações. Às vezes questão de relacionamento, de amor, de decepção, ansiedade. E repito, não é tipo, vou fazer um tratamento contra a ansiedade com você. No meu caso, eu já sou formado como psicanalista. E em breve também, se Deus quiser, num futuro não muito longínquo, eu me formarei de psicólogo também. Por enquanto, né, eu estou na fase da faculdade, eu estou finalizando outras coisas, outros projetos para poder deixar o caminho livre para completar a psicologia, né? Mas então a questão da ansiedade, eu tenho um pouco de propriedade, de autoridade para falar sobre isso, mas não é todo terapeuta que tem esses conhecimentos. Então, vamos tratar a ansiedade. Tratar é uma palavra muito forte, né? Muito complexa no caso, porque exige acompanhamento psicológico, né? O psicanalista, ele ajuda mais orientando, guiando a conversa através de autoquestionamento, porque o autoquestionamento traz pra gente insights, reflexões, e quando a gente se auto-questiona, a gente tem que se auto-responder, e é aí que vem a mágica do processo, né? Porque o psicanalista, ele usa muito o método socrático. Eu faço perguntas, né? Mas a pessoa não fala muito, ela pergunta e deixa que eu fale. Mas é porque realmente é assim. Para ter o autoconhecimento, a autoevolução, eu preciso me auto-questionar, me auto-perguntar, para me auto-responder, né? Mais ou menos assim. Soa fácil, né? Mas nunca é, né? A gente se auto-analisar é complicado, é complexo, né? E aí a gente muitas vezes, quando se auto-pergunta, aí percebe que a gente não se conhece, muitas vezes, né? Às vezes acho que eu gosto de alguma coisa, às vezes acho que eu penso alguma coisa, mas na verdade eu não tenho uma ideia concebida, enfim, né? É por isso que é importante o questionamento. Voltando aqui a minhas ferramentas, né? Esses índices aqui, para que serve? É para essa belezura aqui. Olha que coisa linda. Máquina radiônica. Tera. Esse aqui é o curso, né? A minha formação com o professor Sérgio. É uma máquina incrível, né? Esses índices todos de doenças, situações, órgãos, chakras, aura, cores, tudo é sintonizado aqui. Tem uma antena, aqui a gente põe o testemunho, no caso, que seria o testemunho lexical, uma foto, um fio de cabelo. A gente põe aqui, sintoniza aqui,
ao mesmo tempo aqui a gente fica com o pêndulo esperando ser marcado, né? E a gente começa a pesquisar. Vamos imaginar aqui, código de ansiedade. Aqui, ó, 9769. Então a gente vem aqui, põe, né, sintoniza 9769 e vai utilizando os diais. E tudo magnético, tá? Ó, não tem fio, não tem cabo, não tem nada. É tudo magnético. Então é tudo pela energia. Eu sou muito ecológico, eu gosto de coisas saudáveis, limpas, ecologicamente corretas. Eu tento fazer assim, sabe? E então eu me interesso muito por esse método, porque ao final a energia é universal, né? Ela não precisa de fios para a gente estar conectado. Eu gosto muito do Carl Jung. Ele pregava muito essa parte, né, de inconsciente coletivo, energia. Ele é sensacional, né? Tem gente que gosta de Freud. Na faculdade de psicologia eles falam assim, ou você vira freudiano ou você vira junguiano, né? No meu caso eu já escolhi um lado, né? Jung, com certeza. Eu adoro ele. Ele tem livros, ele tem teses, ele tem muita coisa que ensina muito. Inclusive, assuntos que a gente vai ver nesse canal, que é arquétipos, tipos de arquétipos, quais são os arquétipos, para que serve, como que isso se aplica na realidade. E vocês vão ver que às vezes a gente tem contato com isso e a gente nem sabe o que é, nem sabe por quê. Por exemplo, empresas, eu sou RH também. Empresas, perfis comportamentais, análise de perfil comportamental, que também sou analista comportamental. Tudo é em base aos gregos, em base aos estudos do Carl Jung, esqueci o nome do criador do DISC também, que também era psicólogo. Então assim, tá tudo conectado, né? Arquétipos, existem testes comportamentais que a gente aplica, não é toda empresa, mas eu gostava de aplicar testes além do perfil, o tipo de arquétipo da pessoa, porque o arquétipo descreve muito a personalidade da pessoa, parte da personalidade da pessoa, né? A gente é muito complexo, né? Mas dá uma noção de como a gente se comporta no ambiente, né? Então por isso que é importante, é uma ferramenta muito útil. Então a gente vai falar de arquétipo também mais para frente e vocês vão pedindo também. E a minha ideia é mais ou menos isso. Eu tenho uma pegada muito de empresas, né? Eu tenho mais de 7 anos de experiência no RH, né? Na área de desenvolvimento, treinamento, comportamento. Então é uma parte que eu gosto muito. Mas a parte terapêutica também, eu estou descobrindo mais essa parte, descobrindo não, aprofundando, né? Essa parte terapêutica. E que é a que eu quero explorar. Porque para mim faz tudo sentido e tudo forma parte de um grande mundo, né? Então a ideia é a gente centralizar situações, conhecimentos, para ir evoluindo. Cristian, tem um problema de tal coisa, na empresa minha acontece tal coisa, a gente pode aqui fazer vídeos, debater sobre isso. Eu fico aberto e à disposição, no caso, né? Para vocês me ajudarem a construir esse conhecimento que pode ser útil, né? Para as pessoas, para empresas, enfim, né? A gente precisa colaborar. O conhecimento, quando fica só com a gente, ele não serve. Ele morre, na verdade. Seca aqui dentro, né? Então a gente precisa passar para frente, dividir, compartilhar. Então eu tenho essa ideia, esse conhecimento, né? Essa ideia do conhecimento, só para o conhecimento. A gente precisa dividir sempre. Então vou encerrando por aqui, sem mais delongas. O vídeo já ficou longo aí, vocês aceleram a velocidade, está tudo certo. Mas a ideia no YouTube é isso aí, é a gente poder falar um pouco mais, né? Instagram vai ter coisa, mas é bem mais limitado, né? A plataforma em si, ela já não aceita tantos minutos pra gente falar. E, gente, evolução dá trabalho, leva tempo.
E a gente vive num mundo caótico, vive num mundo totalmente acelerado, e por isso que a ansiedade toma conta de nós também. Então, muito cuidado em achar, nossa, 10 minutos de vídeo, 15 minutos de vídeo, 20 minutos de vídeo. Tome cuidado, é só acelerar um pouco. Acelera, mas anota. Vai salvando alguma coisa aí e vai comentando. Aceito críticas construtivas com muito carinho, tá? Por favor. E aí a gente vai crescendo, tá bom? Grande abraço a todos e espero na outra semana estar por aqui de novo, colocando outros vídeos para vocês. Se alguém colocar nos comentários alguma coisa, ou me solicitar pelo Instagram, aí a gente vai montando diversas situações. Ficou curioso com a máquina, como é que funciona, o pêndulo, os viômetros também, e a gente vai tocando o barco, tá bom? Grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau.